Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, professores, professoras de ginástica rítmica. Estamos aqui no nosso canal RGIMBR para nossa live semanal, número 107, aqui do canal RGIMBR. Você que é professor e professora de ginástica rítmica, é uma grande satisfação receber você em nosso time aqui no RGIMBR. Estamos aqui para nossa live semanal, para você saber sobre ginástica rítmica e se tornar um professor de excelência. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Você aí passa por um problema com as suas ginastas sobre indisciplina? Isso acontece nas suas aulas de ginástica? As suas ginastas, por um acaso, durante as suas aulas de ginástica rítmica, se comportam de maneira indisciplinada? Ou melhor, não se comportam? Isso acontece com você também? Bom, eu preciso entender sobre isso para que a gente possa conversar sobre esse assunto e entender como que você deve, então, atuar frente a essa situação, né? Porque a gente quer solucionar esse problema que você pode estar passando aí nas suas aulas e resolver para que você, então, consiga dar melhores aulas de ginástica rítmica e ter melhores resultados nas suas aulas de GR. Então, fica comigo até o final, porque aqui você vai ter conteúdos para poder atuar com excelência e segurança nas suas aulas de ginástica rítmica. Então, eu já quero te dizer que esse conteúdo aqui não é para as ginastas, esse conteúdo é para os professores e treinadores. Temos aqui, já professores que fazem parte do nosso time de excelência, a Roberta, que faz parte aí da turma do método ginástica rítmica com excelência, e alguns professores por aqui que estão acompanhando o nosso conteúdo já há bastante tempo. E eu quero te dizer que esse tema aqui é para professores que querem se capacitar. Então, se você atua com ginástica rítmica, seja bem-vindo por aqui. Bom, nesse momento onde a nossa modalidade, está crescendo cada vez mais, estamos aí num grande momento, Preciso falar sobre esse momento onde a nossa ginástica rítmica está no auge. Nesse final de semana, a gente teve um momento importante, Há 2 finais de semana, a nossa GR ganhou uma medalha importante aí numa Copa do Mundo, não foi? Nossa ginástica rítmica ganhou o 2º lugar na Copa do Mundo, no conjunto, no individual geral. Nesse final de semana, a gente estava em evidência na TV, Então, a gente apareceu aí numa reportagem, onde a GR esteve aí por mais de 20 minutos em evidência, em uma reportagem sobre a seletiva para a Olimpíada, para os Jogos Olímpicos, Então, passou uma reportagem sobre a GR, contando como foi o Campeonato Mundial do ano passado, onde a GR se classificou e conquistou a sua vaga para a Olimpíada, os Jogos Olímpicos de Paris desse ano. E isso quer dizer que a nossa GR está em evidência, isso quer dizer que quando que a gente pensava há 10 anos atrás, que a ginástica rítmica estaria ali, no topo, passando na TV, num domingo pela manhã, por 20 minutos. Se você ainda não viu essa reportagem, depois me manda uma mensagem aqui no direct que eu te passo o link para você assistir esse conteúdo. Eu até compartilhei nos últimos dias nos stories aqui, mas como já deve ter saído do ar, depois você me manda uma mensagem que eu compartilho com você. Bom, se a GR está em alta, em evidência, está passando até no domingo pela manhã na TV, isso significa que todo mundo está vendo a ginástica rítmica. Todo mundo quer assistir a GR, todo mundo quer participar da ginástica rítmica. O que você acha que vai acontecer quando essas crianças que estão em casa no domingo pela manhã assistem a GR? Vem aquelas meninas fazendo ginástica, mexendo a fitinha, movimentando seu corpo, se esticando tão lindamente, colocando aqueles colãs brilhantes. Essas crianças vão querer fazer GR. E esses pais vão ir atrás de você, professor de ginástica rítmica. E se você não estiver capacitado, preparado para dar aulas de GR do jeito certo, você vai perder essa ginasta, que pode ser, inclusive, uma futura campeã da ginástica rítmica. Então, por isso que é tão importante você estar no momento capacitado para poder atuar de ginástica rítmica do jeito certo. Mas também pode acontecer isso que a gente estava conversando hoje, Que é esse grande momento de ter muitas crianças e, infelizmente, essas crianças virem para você com um problema de disciplina. A gente já vai entrar nesse tema aí para você entender como lidar com essas crianças também. Mas o que eu quero reforçar a você é que nesse momento, onde muitas crianças vão te procurar para fazer aula de GR,
Se você não souber dar aula de GR do jeito certo, essas crianças vão te procurar e elas também, da mesma forma, rapidinho vão embora, né? E aí você vai perder a oportunidade de ganhar dinheiro, de crescer enquanto professor e de aproveitar esse boom da GR para estar preparado para dar aula de GR do jeito certo. Então, por isso que eu estou aqui para te ajudar a se preparar, né? Para se capacitar. Ontem eu fiz até algumas perguntas aqui nos stories. Será que o seu planejamento aí para esse segundo semestre já está encaminhado? Será que você está direcionado aí o seu trabalho para onde você quer chegar, né? Hoje a gente começou aí exatamente o segundo semestre de 2024. Já passou exatamente metade do ano. Estamos em 1º de julho hoje. Como está o seu planejamento para o segundo semestre? Como estão as suas aulas no primeiro semestre? Você vai seguir do mesmo jeito ou você vai melhorar? Né? Como está o seu planejamento? Como estavam as suas aulas e como vai ser agora? Suas ginastas realmente evoluíram ou você foi só empurrando com a barriga? Isso tudo é importante para que você melhore daqui para frente e você tenha realmente resultados daqui para frente. Então vamos lá. Tenho muitos professores que fazem parte do meu time, né? Do time de profissionais de excelência. Ontem até a gente se encontrou no nosso Excellence Day, que é um evento para professores de ginástica rítmica que fazem parte do método ginástica rítmica com excelência. E nós conversamos sobre isso ontem, né? Sobre o quanto a gente tem aí uma geração hoje diferente. E eu dei a minha opinião muito sincera para os professores ontem, a gente conversou sobre isso, sobre o quanto, nesse momento, a gente tem sim crianças diferentes, uma geração diferente, mas que a gente também não pode querer transformar essas crianças no sentido de querer transformar, de mudar essas crianças. Porque, infelizmente, a gente vive numa geração onde algumas mudanças aconteceram. E aí vão ter crianças ali nesse meio que vão querer fazer ginástica rítmica, porque elas realmente querem, porque elas gostam, porque elas estão ali porque elas querem, mas vão ter crianças que estão ali porque os pais querem. E aí, essas crianças que estão ali porque os pais querem, a gente não tem poder sobre elas, né? E nem sobre as atitudes delas. Mas você, enquanto profissional, precisa estar fortalecido para conseguir suportar aquilo que vem pela frente. Agora, se você não estiver fortalecido, você provavelmente vai se debater com situações, né? Como a gente falava ontem entre os professores. Situações de intriga, situações de fofoca. Isso irá acontecer, em qualquer meio, inclusive. Agora, se você estiver fortalecido, você possivelmente saberá como lidar com essas situações, né? E aí, você não vai você não vai se debater com essas situações no sentido de abraçar aquilo tudo como sendo você o responsável por tudo isso. Porque a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Mas quando você deita no travesseiro, você tem certeza de que aquilo que você está fazendo é o melhor, de que você realmente está dando o seu melhor naquele momento e que você está buscando melhores condições para dali para frente, isso é importante, né? E aí, sobre aquelas crianças que estão, de repente, indisciplinadas, você está fazendo a sua aula ser atrativa para que seja realmente atrativo para aquela criança estar ali e se entreter durante a sua aula, ou ela de repente está até indisciplinada por conta da desmotivação em relação à sua aula. Isso é importante também, porque às vezes a indisciplina dela está ligada à forma como você está dando a sua aula. E aí é um jeito errado de você apresentar a aula para ela. Então, às vezes essa criança ela até é um pouco displicente na forma de ser, né, por educação, pela forma de que ela foi criada, mas a gente fortalece isso por não saber controlar a nossa aula, por não saber organizar a nossa aula, por não saber controlar a turma, e isso é de nossa responsabilidade. Então eu sempre falo que o professor, quando vai para a aula, que ele vai dar uma aula de ginástica rítmica, ele não tem controle do conteúdo, da forma de ensinar, que ele não consegue dominar a turma e a turma domina ele, aí sim, essas alunas que são indisciplinadas, elas vão subir em cima, né? Vão realmente dominar o professor. E aí até aquela criança que é comportada e está ali
porque quer a ginástica rítmica, ela vai virar para o outro time e começar a fazer bagunça também. Então, eu falo sempre que quando a gente sabe o que está fazendo e está fazendo do jeito certo, essa criança, por mais indisciplinada que ela seja, ela para e pensa, nossa, que aula legal, nossa, eu acho que não vale nem a pena fazer bagunça, isso aqui tá tão divertido, tá tão interessante, né? Tá tão interessante para eu ficar aqui fazendo bagunça. Isso já aconteceu com você? Você conhece alguma criança aí que tá fazendo muita bagunça e de repente você conseguiu cativar ela tanto que ela até parou de fazer bagunça? Isso é importante, porque você precisa chegar ao ponto de conseguir reverter essa bagunça, reverter essa indisciplina da criança, porque você conseguiu chamar a atenção dela através da forma como você atua e organiza e planeja suas aulas. Val, isso sempre acontece? Não, não vai acontecer sempre. Mas você precisa trabalhar de uma maneira que você faz isso através da sua forma de trabalho. Se você estiver seguro, se você estiver com aulas interessantes. Agora, do contrário, você com certeza vai potencializar a indisciplina delas. Você com certeza vai potencializar a bagunça, o desrespeito, né? A bagunça e a conversa paralela, por exemplo. Isso tudo você potencializa quando você está inseguro, quando você está desorganizado, né? Se o professor chega para dar aula e ele não sabe bem o que está fazendo, ele chega mais para lá, vem mais para cá e não sabe bem o que vai fazer e de repente essas crianças ficam soltas ali durante a aula, tá desorganizado, esse professor que está inseguro, esse professor vai fortalecer a indisciplina das meninas. Você já passou por isso? E tá tudo bem, pense o seguinte, aqui a gente não tá para julgar nenhum professor, a gente não tá para julgar a sua forma de trabalhar, a gente tá para repensar, para rever o que a gente está fazendo e melhorar. Esse é o nosso objetivo. Se você já passou por isso ou está passando nesse momento, você lembra sempre que você está aqui justamente para evoluir. Eu acredito que é essa a nossa missão enquanto professor de ginástica rítmica. Dar um passo a mais visando a nossa evolução. E é por isso que a gente é um time de profissionais que estão buscando evoluir enquanto profissional. E essa dificuldade de alunas indisciplinadas a gente sempre vai ter, certo? Sempre vai ter uma ou outra que vai estar fora da organização, né? Só que a gente vai vencer através da nossa segurança, da nossa capacidade de dar aulas competentes, de ser um profissional competente, de dar aulas que consigam desfocar essas meninas da bagunça, da indisciplina e da desorganização que elas querem causar na nossa aula, né? Muitas vezes, vou contar um exemplo para vocês. Eu tô dando aula para uma menina que, nesse momento, a mãe dela me procurou justamente porque ela anda disciplinada. Então, ela não quer ficar na escola, ela não quer... eles mudaram de casa, então ela não quer ficar... ela não tá muito habituada a tudo que tá acontecendo. A mãe acha que tem a ver com o fato dela estar mudando, deles mudarem de casa, né? E aí, então, eu comecei a dar aula para ela, voltei a dar aula para ela, porque eu já conheço essa menina. E aí, realmente tem sido um desafio, né? Porque ela começa a brincar no meio da aula, volta e meia ela dá aquela desviada, né? E eu conheço, ela é uma criança educada, né? Ela é uma criança com educação, vamos dizer assim, né? Mas, nesse momento, volta e meia ela dá uma desviada ali durante a aula. Porém, se eu não colocar pulso firme durante a aula, eu poderia deixar ela brincar a aula inteira, né? Mas eu coloco ordem na casa. Afinal, eu sou a professora ali, né? E às vezes eu posiciono ela, olha só. Agora você está na aula, a professora está mostrando o movimento e você precisa seguir o que a gente está fazendo aqui como exercício. Quando terminar a aula, você vai fazer aquilo que você quer fazer, né? Então, é importante a gente, enquanto professor,
Eu falo que é, como adulto da relação, colocar ordem na casa, né? Então, não importa o quanto a criança esteja assim ou assado, não importa. Você é o responsável pela turma, pela aula, pela criança naquele momento, e por mais indisciplinada que ela seja, ela precisa entender a hierarquia de um professor e respeitar, né? Independente se ela está num momento difícil, e as complicações todas que as crianças de hoje em dia querem nos explicar e nos passar, né? A Roberta colocou aqui pra gente: eu troquei uma aluna de turma porque vejo o potencial dela, mas ela estava distraída demais com as colegas, que também são colegas de escola. Os pais aceitaram e apoiaram minha decisão. Perfeito, Roberta. Acho que foi uma escolha que você fez e que faz todo sentido, porque você tem esse poder enquanto profissional e enquanto professora para tomar uma decisão como essa, visando o benefício dessa criança. Porque se você deixar, essa criança vai se perder no meio do caminho, né? A evolução dela vai ser prejudicada por conta dessa bagunça que elas mesmas criam, né? Ontem eu conversava com uma professora e ela falava assim: Val, às vezes as crianças vêm para a aula não porque elas gostam da modalidade, mas sim pela interação, né? E isso também acontece. Às vezes elas vêm para a aula por conta das coleguinhas que elas têm ali perto. E isso também acontece, né? Mas, independente do motivo principal que elas vêm, naquele momento, elas vêm para a sua aula de GR e elas precisam respeitar você enquanto professor. Então, se elas estão ali enquanto as suas alunas, né? Independente se elas queiram fazer bagunça ou não, você precisa ter pulso firme e saber dominar a sua turma. E enquanto professor, se você não está sabendo dominar a sua turma, temos que mudar algumas atitudes por aí. Roberta falou aqui, ó, a evolução dela na nova turma é notável. Perfeito, Roberta, parabéns. Isso foi uma decisão que você tomou e é uma atitude de um professor que está sabendo atuar com excelência. É uma decisão importante de um professor que tem uma atitude perante a aluna para realmente ter um resultado. Porque você poderia fazer o contrário, você poderia deixar do jeito que estava, seguir adiante e faz de conta que está tudo bem e vai seguindo. E essa é uma decisão de quem está se importando com a evolução da criança, principalmente, mas também com o desenvolver da sua turma e a evolução de todo mundo. Isso é importante que você, enquanto professor, faça com as suas ginastas e preocupe-se com a evolução de todas elas, porque aí sim você vai ter resultado, né? Quando esse pai e essa mãe percebe que você, enquanto professor, toma uma decisão como essa, ele sabe que você está se preocupando com a filha dele, sabe que você está ali agindo de uma forma profissional e não simplesmente levando as coisas de qualquer jeito, né? Então, isso é algo responsável da nossa parte enquanto profissional. Isso é algo notável, né? E que é valorizado em algum momento, sim, quando você é visto enquanto profissional. Parabéns, Roberta, pela sua atitude, viu? Eu valorizo muito isso enquanto professores, porque eu vejo justamente o contrário muitas vezes. Aqui no canal eu tenho comentado muito sobre isso. Professores que têm ensinado a ginástica rítmica de um jeito muito errado, né? De um jeito a desvalorizar o potencial da ginástica rítmica, o quanto a ginástica rítmica tem a se desenvolver, a levar qualidade para a nossa sociedade, a fazer as nossas crianças se desenvolverem, e tem profissional ensinando o GR a balançar a fitinha para lá e para cá, enganando os pais, trabalhando o GR do jeito errado, vendendo ginástica rítmica e entregando outra coisa que eu não sei o que é, porque é tudo menos ginástica rítmica. Então, eu quero muito que vocês entendam que aqui no canal RGMBR eu defendo a ginástica rítmica do jeito certo de ensinar. E se você está aqui comigo, você precisa entender que você faz parte de um time de professores que defendem o mesmo que eu. Eu quero muito que você entenda que ensinar ginástica rítmica é muito mais do que só balançar a fitinha, que você precisa ser um profissional responsável e que quando você tem ginastas indisciplinadas, você também precisa tomar uma decisão sobre como você vai agir perante essas crianças, mas que você também tome a sua decisão de aprender a ensinar essas crianças, a lidar com essas crianças, a lidar com esses pais, a saber como
atuar perante essas situações, a saber como ensinar as crianças de todas as formas que elas estiverem, né? Todos os tipos e perfis de crianças que vêm por aí. Então, saiba ensinar do jeito certo e saiba ensinar ginástica rítmica, porque agora, no momento onde a ginástica rítmica está cada vez mais numa crescente, né? E eu falo numa crescente porque, assim, já faz tempo que eu falo sobre a ginástica estar numa crescente. É coisa de mais de anos, né? De mais de um ano aí que a ginástica está numa crescente. Se você não aproveita, daqui a pouco eu vou parar de falar isso, porque vai acabar esse momento, né? A ginástica está numa crescente, sim, coisa de mais de um ano. Agora, daqui a pouco, esse boom pode estourar. E aí acabou. E aí quem aproveitou, quem pegou o bonde passando, aproveitou. Quem não aproveitou, não aproveita mais, né? Então, se você quiser se capacitar e ser um profissional de excelência, esse é o momento. Agora é o momento. Inclusive, daqui a pouco, eu tenho encontro com a turma 12 do Método Ginástica Rítmica com Excelência, que são os professores que fazem parte do meu curso, é o curso de formação para professores de ginástica rítmica. A gente se encontra semanalmente aí para falar sobre ginástica rítmica, para aprender mais, se capacitar. E é isso que faz a gente crescer cada vez mais, a saber como lidar com essas situações, com as diversas dificuldades que a gente tem na ginástica rítmica. Se você não está num meio de professores que querem o mesmo que você provavelmente está regredindo, né? Porque a gente quer realmente crescer, a gente precisa crescer junto com outras pessoas que querem o mesmo que a gente. Aqui no canal RGBR, toda segunda-feira às 8 da noite, quintas-feiras ao meio-dia, a gente se encontra para falar sobre GR. Inclusive, você deve estar por aqui para a gente poder se reunir, conversar sobre GR, aprender mais sobre a GR. A G está por aqui. A G também é aluna do Método Ginástica Rítmica com Excelência. Daqui a pouco a gente vai se encontrar, né? E eu quero então que você anote na sua agenda toda segunda-feira às 8 da noite, quintas-feiras ao meio-dia, aqui no Instagram do RGBR, a gente se encontra e todos os dias tem conteúdos aqui também para te preparar a ser um profissional de excelência. Hoje a gente falou sobre indisciplina, na quinta-feira tem mais conteúdo, todas as semanas, conteúdos exclusivos aqui do nosso canal para te preparar a ser um profissional de excelência na ginástica rítmica. A te levar do zero, de onde você estiver agora, preparar suas ginastas de verdade, sabendo ensinar do jeito certo até aonde você deseja alcançar e chegar com as suas ginastas. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos, e se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe, juntos somos mais fortes. A gente se encontra na quinta-feira ao meio-dia. Obrigada pela sua participação e não se esqueça, quanto mais você se capacitar, melhor vai ser os seus resultados, melhores vão ser os seus resultados na ginástica rítmica, melhores vão ser os resultados das suas ginastas e também os seus resultados financeiros. Para você conseguir mais e mais enquanto profissional, você precisa estar capacitado. E para isso, conte comigo. Todos os dias conteúdos por aqui. Tchau, tchau, gente. Bom dia, boa semana. Bom dia não, né? Já boa noite. Uma ótima semana, um excelente mês, né? Que julho acabou de começar. E conte sempre com a gente por aqui. Tchau, tchau.